Você já imaginou o que aconteceria se cada real que você tem hoje pudesse se transformar em dois, sem que você trabalhasse em dobro para isso? Parece mágica, mas não é. É matemática pura, usada todos os dias por bancos, investidores e grandes empresários. Essa matemática tem nome e é simples: a regra de 72. Se você ficar comigo até o fim desse vídeo, vai entender como essa regra funciona, como aplicar na sua vida mesmo que comece do zero, e por que ela pode ser o divisor de águas entre continuar preso no ciclo de nunca sobrar nada ou finalmente construir sua liberdade financeira. Agora deixa eu te perguntar: quantas vezes você trabalhou o mês inteiro, se dedicou, fez hora extra e no final viu seu extrato praticamente zerado? Esse é o ciclo que prende milhões de pessoas. Entra salário, saem contas, sobra nada. Como correr em uma esteira. Você se esforça, mas nunca sai do lugar. E pior, enquanto você corre, os bancos aplicam essa mesma matemática contra você. Quando você paga juros no cartão, no cheque especial, no financiamento, eles estão dobrando o dinheiro deles usando a regra de 72, só que a favor deles, não a seu favor. Então vamos inverter o jogo. A regra de 72 é simples. Você pega o número 72 e divide pela taxa de retorno anual do seu investimento. O resultado é o número de anos que seu dinheiro leva para dobrar. Por exemplo, 72 dividido por 12 é igual a 6. Ou seja, a 12% ao ano, em 6 anos o seu dinheiro dobra. A 8% ao ano em 9 anos. A 6% ao ano em 12 anos. É uma calculadora rápida para enxergar o futuro do seu dinheiro. Mas eu sei que números soltos não criam impacto. Então vamos simular. Imagine que você tem R$ 1.000 para investir. A 6% ao ano, em 12 anos você terá 2.000. Em 24 anos, em 36 anos, 8.000. Agora, se esse mesmo R$ 1.000 render 12% ao ano, em apenas 6 anos, já são R$ 2.000. Em 12 anos, 4.000. Em 18 anos, 8.000. Em 36 anos, o valor explode para mais de R$ 64.000. Percebe a diferença? O tempo é o mesmo, mas o destino é completamente diferente. E eu quero que você sinta esse impacto com um exemplo ainda mais real. Imagine duas pessoas, João e Maria. Ambos guardam $200 por mês. João deixa na poupança, rendendo 6% ao ano. Maria aplica em investimentos que rendem 12% ao ano. Depois de 20 anos, João terá acumulado em torno de R$ 92.000. Maria, com a mesma disciplina, terá quase R$ 180.000, é praticamente o dobro. Se ampliarmos para 30 anos, João chega a cerca de R$ 174.000. Maria ultrapassa R$ 500.000. Não foi mágica, não foi sorte. Foi a diferença entre aplicar em algo que rende pouco e aplicar em algo que rende mais. Agora vem a comparação mais poderosa de todas. Preste atenção, temos duas pessoas, a Paula e o Marcos. A Paula começa cedo, aos 25 anos, investindo R$ 400 por mês a uma taxa de 10% ao ano. Ela faz isso por 30 anos, até os 55 anos. O valor acumulado dela, nesse tempo, chega a aproximadamente 830.000. Já o Marcos começa mais tarde, aos 35 anos. Só que ele pensa: eu vou compensar o tempo perdido. E investe R$ 700 por mês, também a 10% ao ano, por 20 anos, até os 55 anos. No final, o valor acumulado dele fica em torno de 530.000. Repare bem, o Marcos investiu quase o dobro por mês, mas terminou com $300.000 a menos. Por quê? Porque ele começou depois. O fator decisivo não foi o valor investido, foi o tempo. Esse exemplo prova que começar cedo é infinitamente mais poderoso do que esperar ter muito dinheiro para começar. Pausa rápida para você respirar e fazermos um combinado. Se esse conteúdo está te ajudando até aqui, se inscreve no canal Finanças Simplificadas, deixa o like e comenta a palavra dobrar aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal e me mostra que você quer a parte 2 sobre a regra de 115 e a regra de 144. Agora, bora voltar ao conteúdo. É aqui que entra a metáfora do bambu chinês. Ele passa anos crescendo por baixo da terra, invisível. Quem olha de fora acha que nada está acontecendo. Mas quando rompe o solo, cresce metros em poucos dias. Assim funcionam os investimentos. No início parece lento, mas depois de alguns anos o crescimento dispara. E é justamente esse tempo invisível que faz a diferença. Albert Einstein dizia: os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo.
Quem entende, ganha. Quem não entende, paga. Hoje, você precisa decidir se vai continuar pagando juros para enriquecer os outros ou se vai começar a ganhar juros para enriquecer a si mesmo. E agora, vamos sair da teoria e olhar para exemplos reais. Quanto tempo demoraria para dobrar o dinheiro se você investisse em diferentes ativos do mercado? Começando pelo Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa Brasileira. Nos últimos 10 anos, ele teve uma valorização acumulada de aproximadamente 157%. Isso significa que quem investiu nele dobrou o capital e ainda teve uma sobra. Se transformarmos isso em uma média anual aproximada, dá algo em torno de 10% ao ano. Pela regra de 72 dividido por 10 dá 7,2. Ou seja, em cerca de 7 anos o capital teria dobrado. Mas aqui vem o alerta. O Brasil é um dos mercados mais voláteis do mundo. O Ibovespa já caiu forte em um único ano e também já subiu muito. O investidor que não entende essa volatilidade pode entrar na hora errada e sair no prejuízo. É preciso ter estômago e paciência para colher o resultado no longo prazo. Agora vamos olhar para os FIIs, fundos imobiliários. Os FIIs geralmente oferecem rendimento mais estável, porque combinam aluguel com valorização dos imóveis. Digamos que, em média, um portfólio de FIIs bem equilibrado consiga entregar 8% ao ano entre dividendos e valorização. Aplicando a regra de 72 dividido por 8 vezes 9 anos. Ou seja, com 8% de retorno, você dobra seu capital a cada 9 anos. Ainda assim, não se engane. Mesmo os FIIs sofrem com a volatilidade brasileira. Crises econômicas, juros altos e vacância em imóveis podem reduzir bastante a rentabilidade em determinados períodos. E agora? O caso mais polêmico, o Bitcoin. Se você tivesse colocado $1.000 em Bitcoin há 10 anos, hoje teria mais de 500 mil. Isso é um crescimento de mais de 500 vezes. Significa que o capital dobrou não apenas uma, mas dezenas de vezes nesse período. Se fôssemos aplicar a regra de 72 de forma retroativa, a taxa anual média implícita seria altíssima, bem acima de 50% ao ano em certos recortes. Algo totalmente fora do comum em ativos tradicionais. Nesse ritmo, o capital poderia dobrar praticamente a cada 1 ano e meio em fases de alta. Mas aqui entra um alerta ainda maior. A volatilidade do Bitcoin é brutal. Em alguns momentos, ele caiu mais de 70% em menos de um. Quem não entende esse risco pode perder grande parte do patrimônio em questão de meses. Esses 3 exemplos, Ibovespa, FIIs e Bitcoin, mostram uma coisa em comum. Independentemente do ativo, o tempo é o fator decisivo. No Ibovespa, foram anos de paciência até dobrar. Nos FIIs, uma jornada mais lenta, porém consistente. No Bitcoin, explosão de valor, mas com risco altíssimo. E no Brasil, a volatilidade é uma realidade que você precisa aceitar e aprender a administrar. Agora pense nos seus sonhos. Não é só sobre dinheiro, é sobre vida. Imagine-se comprando a casa que sempre sonhou, garantindo uma vida melhor para os seus filhos, viajando para aquele destino que parecia impossível, ou simplesmente dormindo em paz, sabendo que seu futuro está seguro. Todos esses sonhos podem se tornar realidade quando você aplica a regra de 72 a seu favor. E talvez você pense, mas eu não tenho dinheiro sobrando. Não tem problema. Você não precisa começar grande, precisa começar agora. Mesmo 50 a 100 reais por mês, aplicados com disciplina e constância, podem mudar o rumo da sua vida. E se hoje realmente não sobra nada, pense em gerar uma renda extra. Vender algo, prestar um serviço, usar algumas horas da sua semana para gerar R$ 200 a mais. Esse valor, investido corretamente, pode ser a diferença entre um futuro apertado e uma aposentadoria tranquila. Mas atenção! Existem erros que destroem o caminho. O primeiro é achar que só gente rica pode investir. Mentira. O segundo é acreditar que a poupança resolve. Ela não resolve. Ela mal acompanha a inflação. O terceiro erro é buscar atalhos. Cair em promessas de enriquecimento rápido, pirâmides e golpes. Se alguém disser que vai dobrar seu dinheiro em meses, corra. A regra de 72 mostra que dobrar é possível, mas exige paciência, disciplina e boas escolhas. Antes de eu encerrar, deixa eu te convidar para a ação agora. Se esse vídeo fez sentido,
se inscreve no canal Finanças Simplificadas, ativa o sininho e compartilha esse conteúdo com 2 pessoas da sua família. Comenta aqui embaixo qual meta você vai perseguir com a regra de 72 e escreve a palavra liberdade para eu saber que você ficou até o final. Isso muda o jogo para você e ajuda o canal a alcançar mais gente. Eu quero que você faça um exercício. Feche os olhos e se imagine daqui a 10 anos. Você vai estar reclamando que nunca sobra nada ou vai estar agradecendo por ter começado em 2025? A decisão é sua. Cada mês que passa sem investir é um mês perdido de multiplicação. A regra de 72 não é apenas matemática, é esperança. É a prova de que mesmo quem começa pequeno pode sonhar grande. Se você plantar a sua semente hoje, amanhã colherá a árvore da liberdade. Não importa se você está endividado, perdido ou começando do zero. O tempo pode ser o seu maior aliado, se você começar agora. Então me diga, você vai continuar deixando o dinheiro escapar pelos dedos? Ou vai usar esse conhecimento para mudar de vida? Escreve aqui nos comentários qual meta você vai perseguir aplicando a regra de 72. E se esse vídeo abriu a sua mente, se inscreve agora no canal Finanças Simplificadas, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa dessa mensagem. Porque juntos, nós vamos construir não só riqueza, mas liberdade e tranquilidade financeira.